Grande Guerra do Norte. Bom, gente, hoje vamos falar sobre a Grande Guerra do Norte e como aconteceu. Vamos falar sobre os principais países dessa guerra, começando pelo Império Suécio, que tinha saído da aliança entre o Reino da Noruega, Dinamarca e Suécia em 1523, fazendo que o líder desse país em 1523 ser o imperador, criando o Império Sueco, que tinha mais de 77 milhões de soldados. E as suas principais conquistas entre 1664 e 1680 foi na invasão na Polônia, Reino da Dinamarca, Noruega e Saxônia. Esse reino teve grandes colônias. O principal amigo do czarato da Rússia, tendo colônias na Groenlândia, como vocês podem verem. O reino das duas nações na Polônia e na Lituânia. Esse reino foi devastado entre uma guerra entre a Rússia e Suécia, onde que esse reino ficou com poucas pessoas. Em uma guerra que aconteceu com uma devastação da população polonesa, que tinha matado mais de 80 milhões de pessoas. O Império Russo. O Império Russo estava crescendo e, mesmo sendo um país pobre, o líder do país grande, Pedro, não é o Pedro que governou o Brasil, era o Pedrinho Bakstak. Ele estava mandando várias pelachas de couro para as pessoas que viviam nessa região aqui, onde eu estou mostrando. Então, em 1699, o antigo líder da Suécia acabou falecendo. Então, um cara chamado Carlos XII estava governando a Suécia. Os outros países estavam fazendo uma aliança porque eles achavam que o líder da Suécia era fraco, mas eles não sabiam que o líder da Suécia era muito forte. Então, o reino da Dinamarca invade o ducado de Schleswig e da Saxônia, invadindo esses territórios. E como tinha a Maria Holandesa, os suecos invadindo a ilha de Copenhague, capturando a cidade de Copenhague e matando mais de 8 milhões de pessoas, fazendo que a Dinamarca se rendesse, perdesse alguns territórios. Inclusive o norte da ilha de Copenhague. Os suecos estavam planejando invadir a Polônia. Eles estavam certos. Eles conseguem invadir algumas regiões na Lituânia. Invade Kazvik, que é a capital da Letônia. Os russos tentam impedir o avanço. Capturando São Petersburgo e a região da Estônia. Mas não se deu muito certo, fazendo que os suecos conseguissem ter uma grande vantagem e invadir alguns territórios da Rússia. Os suecos estavam indo bem em território polonês e acabaram capturando Varsóvia, indo mais para o sul. Onde que invade a Ucrânia polonesa. Os russos pediram um acordo para os poloneses derem aquela região. Então os poloneses aceitam. Os russos conseguem pegar alguns territórios na Ucrânia. E conseguem ficar na fronteira entre a Suécia Aí os suecos conseguem invadir
Pogata, onde que a cidade estava sendo encurralada por várias artilharias russas, fazendo que eles recuarem. Os poloneses conseguem expulsar eles de Varsóvia, capturando eles e fazendo que o Carlos X fugisse ao Império Otomano, que controlava essas regiões que estão em cinzas, fazendo que os seus soldados se rendessem e perdessem a batalha mais para o sul. Então Carlos XII vai para a ilha de Pomerânia. Os russos tinham uma grande vantagem, capturando Katav e conseguiram invadir Rigas, e conseguiram invadir Tallinn e toda a região em que eles estavam preocupados. Então, fazendo que os russos mandassem uma carta para o líder da Dinamarca, fazendo que eles conseguissem invadir Helsinki, na Finlândia. Então os dinamarqueses invadem a Suécia em todos os lugares, fazendo que Carlos fugisse para o norte da Suécia, fazendo uma nova artilharia, capturando alguns territórios, invadindo a Noruega, invadindo Roles e quase chegando em Itália. Mas, porém, os dinamarqueses estavam com a ajuda dos prussianos. Aí Carlos acaba sendo assassinado em 1716. Não, quer dizer, sendo morto. Aí os soldados estavam ainda mais preocupados com a morte de Carlos. Então, eles tentam fazer a mesma coisa, tentando capturar os territórios, mas os russos eram fortes demais. E conseguiram expulsar eles, invadindo metade da Finlândia, fazendo com os suecos se rendessem. No tratado, os russos poderiam ter o território da Estônia, enquanto os suecos perderiam o sul da Finlândia, fazendo que os dinamarqueses conseguissem o sul da Suécia e ter uma grande vantagem. E também a capturar alguns territórios da Suécia. A irmã de Carlos fez um tratado, fazendo que os russos, dinamarqueses, poloneses e lituanienses sejam os vitoriosos sobre essa guerra. E bom, gente, essa foi a Grande Guerra do Norte, que durou de 1700 a 1721. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Gostou? Um obrigado e tchau!